E eu queria rapidinho conversar com os irmãos sobre um homem na Bíblia que eu gosto muito e tenho muito a aprender com ele. O nome dele é Elias, e a nossa reflexão ela tem como base o primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, verso 2 até o verso de número 7. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. E o versículo 7 diz o seguinte: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias é um profeta, como já disse, que eu tenho muito a aprender. E Deus fez coisas na vida de Elias, através da vida de Elias, são coisas extraordinárias. Todos nós aqui conhecemos a história de Elias e o que Deus fez através da vida dele, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim na vida de Elias. Antes de Deus fazer coisas extraordinárias através de Elias, Deus fez coisas extraordinárias no coração de Elias. Deus precisou mudar algumas coisas no coração de Elias. Elias, ele precisou passar por um centro de treinamento. Elias precisou passar por um treinamento intensivo da parte de Deus. Se a gente olha o versículo de número 1 do capítulo 17 e o versículo de número 24 desse mesmo capítulo de número 17, a gente vai ver que Elias é apresentado de forma diferente. No versículo 1, ele é apresentado como Elias o presbita. No versículo 24, ele é apresentado como homem de Deus. Do versículo 1 ao versículo 24, muitas coisas aconteceram no coração de Elias. Muitas coisas ele experimentou da parte de Deus. Ele foi treinado, e esse treinamento não foi fácil. Entre ser o presbita e ser homem de Deus, entre ter uma origem, né, do lugar onde se nasceu, de onde você veio, e de ter uma origem agora de quem você se parece, né, do Deus que nós servimos, passaram 3 anos de duros treinamentos, de duras lições que Elias teve que aprender. E o treinamento começa quando Elias recebe a ordem de se retirar, depois de falar com o rei. Do versículo 1 ao versículo 2, o versículo 1, sobretudo, vai dizer que Elias aparece, ele fala com o rei, denuncia o pecado do rei, e logo em seguida ele recebe uma ordem de se retirar. A nossa lógica é de deixar Elias ali incomodando o rei, porque o rei estava levando o povo a pecar, mas a lógica de Deus era diferente, era colocar Elias no anonimato. Deus tinha algumas coisas para trabalhar no coração de Elias. A palavra Querite, Deus direciona Elias para Querite. A palavra Querite nós podemos traduzir como cortar, como colocar do tamanho certo. Elias precisava se transformar num porta-voz para verdadeiramente um homem de Deus. E era exatamente essa a intenção de Deus aqui. Então, a primeira coisa que Deus fez foi tirar Elias de cena, foi tirar Elias do foco, foi colocar ele no anonimato, foi esconder. E isso parece estranho para nós, mas Deus, sempre que faz isso com a gente, Deus sempre que nos tira do foco, nos coloca no anonimato, Deus tem 2 motivações aí. Uma delas é de proteção e outra é de treinamento. Deus tinha promessa para a vida de Elias. O versículo 4 vai dizer: olha, Elias, você vai sair daí do palácio, você vai sair aí, né, da evidência, né? Mas eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você. E a palavra de Deus vai dizer que Elias foi e obedeceu. O versículo 5 vai dizer que ele se retirou e habitou. A palavra habitar aponta mais para ir, para morar. Elias não sabia quanto tempo ia ficar lá, muito pelo contrário, ele foi
disposto a viver ali para sempre. Às vezes, Deus exige de nós tempos assim, tempos de quietude, tempos em que a gente fica pertinho dele, de anonimato, de reclusão. A gente aprende aqui que Elias estava disposto a servir ao Senhor, tanto publicamente quanto no anonimato. Elias não questionou, mas eu fui chamado para falar com o rei, eu fui chamado para estar no palácio, quando Deus o chamou para ir para Querite, para um lugar escondido. Porque o coração de Elias agora estava sendo moldado a servir ao Senhor, tanto quando ele estava em evidência, também quando ele estava no anonimato, porque ele queria servir ao Senhor, ele sabia que ele estava servindo. Então Elias vê se cumprindo a promessa aqui. Elias vê a promessa se cumprindo, de Deus sustentar a vida dele, de Deus guardar a vida dele, de Deus dar comida a ele. Então, tudo aquilo que Deus tinha prometido a Elias, Deus estava fazendo aqui. Mas a gente precisa lembrar que isso é um treinamento da parte de Deus para Elias. E o que acontece é que no versículo 7, o riacho seca, a torrente secou, diz o texto. E não sei para você, mas isso me parece muito familiar em algumas situações. Quando nós estamos obedecendo a voz do Senhor, quando nós estamos, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós estamos aqui cumprindo a ordem do Senhor, fazendo exatamente aquilo que Deus nos manda fazer, e o riacho seca. E as coisas parecem não acontecer. E a gente precisa entender algumas coisas acerca desse riacho aqui secando. A primeira coisa é a soberania de Deus. O mesmo Deus que deu a água, no versículo 6, é o mesmo Deus que tem poder para tirar a água, que tem o direito de reter essa água. Riacho seco aqui não era esquecimento de Deus, mas era cuidado de Deus. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 14, 16, vai dizer que ele não se esquece de nós, que ele cuida de nós. E ele está cuidando de nós o tempo todo. Os riachos secos não são uma punição de Deus, um esquecimento de Deus para a nossa vida, mas Deus está cuidando de nós. Nós estamos constantemente diante dos seus olhos. E uma coisa que a gente precisa entender é que riacho seco aqui não pegou Deus de surpresa. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que esse riacho seco era resultado da oração de Elias. Veja, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e não choveu mais. Esse riacho seco, então, era Deus atendendo a oração de Elias. E nós estamos orando por muitas coisas aqui, nessas manhãs diárias aqui. E muitas das coisas que nós estamos orando, talvez a gente não perceba, mas são coisas que são duras para nós de aceitar se Deus cumprir e atender as nossas orações. Muitas vezes nós estamos orando por algumas situações que nós não entendemos muito. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido aqui. Muitas vezes a gente ora assim: Senhor, eu quero viver 100% para a tua obra. Eu quero viver 100% te servindo, Senhor. É uma oração linda de se fazer, e tempos depois a porta do emprego se fecha. E aí às vezes a gente se desespera, a gente não entende, né? Por que isso aconteceu? E aí a gente precisa se lembrar da oração que a gente fez. Olha, meu filho, você orou e falou que queria viver 100% me servindo. Ou seja, um exemplo aqui do que a gente pode fazer. Elias estava orando, e a oração de Elias dizia que não chovesse mais, porque, Deus queria estabelecer o juízo dele sobre aquele lugar ali, sobre aquele povo que estava tão distante dele, e o resultado da oração de Elias era o riacho secando. O campo de treinamento, então, de Deus foi criado para o nosso crescimento e não para o nosso conforto. Eu quero terminar aqui com 4 lições. A primeira delas, a gente precisa estar disposto a sermos deixados de lado da mesma forma que estamos dispostos a sermos usados pelo Senhor. Você está disposto a ser deixado de lado na igreja, né, no ministério, da mesma forma que você está disposto a ser usado pelo Senhor?
Uma outra lição é que a direção de Deus inclui a provisão de Deus. Quando Deus te envia, quando Deus te direciona, quando Deus diz o que deve ser feito, tenha a certeza, querido, que Ele vai cuidar da tua vida. Uma terceira lição que eu queria terminar aqui é que a gente precisa aprender a confiar em Deus dia após dia. Elias, todos os dias pela manhã, ele recebia a porção do alimento. Elias, todos os dias à tarde, ele recebia a porção do alimento. Ele precisava confiar em Deus de que todos os dias o Senhor ia enviar para ele o alimento necessário. E em quarto lugar, eu quero terminar aqui dizendo que um riacho seco não representa desapontamento de Deus em nossa vida, mas Ele está investindo em nós. Aprenda a olhar essas questões, e a minha oração é que o Senhor me faça entender, quando os riachos secam na minha vida, o que Deus está fazendo comigo, o que Deus está fazendo no meu coração. Quando as coisas parecem não acontecer, tenha certeza que Deus está cuidando de nós, que Deus está tratando o nosso coração. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus fortaleça, Deus abençoe o restante da tua semana, em nome de Jesus.